Hello, how are you? Olá, como vai você? We are back. Oh yeah, agora já na semana 4. Você já tá seguindo a gente lá nas redes sociais, no Instagram? Muita coisa bacana acontecendo por lá, ok? Fique de olho. Eu sou a Thais Lee, professora de inglês do Escola Online. Ok, agora, gente, nós temos aqui no exercício 1, ele pede para que nós listemos, né, as 10 principais comidas que nós usamos, né, na nossa casa, que nós comemos, né? E eu coloquei aqui na minha casa berinjela, alface, morango, arroz, feijão, batata, cenoura, tomate, mandioca, alho, cebola. São alguns, né, que a gente usa, seja para temperos, né, seja para uma salada de frutas, né? E aqui ele fala assim, o que você sabe sobre elas? Eu vou ser super sincera para vocês. Eu não sabia, era nada, não era nem pouco não sabia nada. E realmente foi uma descoberta para mim. A fazer essa lista aqui de 14, né, alimentos, eu tive que pesquisar. Esse daqui é o site. Então, eu coloquei aqui o espaço entre pés, dias para germinar, a área plantada, né, os meses para plantio, o tempo que você demora para você conseguir colher. Então, eu coloquei aqui o rice, arroz, beans, é o feijão, corn, é o milho, que eles já haviam trazido para nós. Acrescentei sobre lettuce, lettuce, no caso aqui o alface, né, eggplant, a berinjela, broccoli, que é o brócolis, né? Onion, que é a cebola, strawberry, o moranguinho, né? Cauliflower, que é a couve-flor, tomato, que é o tomate, garlic, que é o alho, potato, ai gente, batata, né? Quem não gosta de batata? Não, eu sei que tem gente que não gosta, mas é muito raro, né? Muito gostoso. Carrot é a cenoura e cassava é a mandioca. Então eu coloquei aqui para vocês, procurei fazer, aqui não tá embaixo tudo certinho, porque eu acho importante ter a tradução para vocês e ao mesmo tempo eu não podia colocar muito pequeno, porque senão você não conseguiria visualizar, tá bom? Então aqui tá uma ideia para você. Essa ideia nós vamos precisar usar agora aqui na atividade 3, né? Que ele pede para que nós escolhamos, né, 4 desses produtos para a gente poder como se a gente fosse fazer um investimento, né? Na verdade, nós recebemos um investimento e a gente vai começar agora a trabalhar com agronegócio. E é uma coisa extremamente, né, importante, como a gente está vendo já por causa desse cultivo, né? Para a gente saber até o trabalho que dá, né? Gente, eu coloquei assim uma ideia, tá bom? Uma proposta de resposta para vocês. Então aqui eu coloquei aqui que I prefer to plant tomatoes because it can be cultivated in year-round, ou seja, pode ser cultivado durante o ano todo. E the space necessary, eu coloquei aqui em centímetros, eu realmente não consigo nem saber qual que é a dimensão correta disso, foi tudo baseado realmente nessa fonte de consulta minha. Coloquei aqui o tempo que ele precisa, né? Eu coloquei aqui, deixei aqui o exemplo para você colocar, né, de acordo com o produto que você achar melhor. Nesse caso aqui, são 80 days, né? 80 dias, até você conseguir colher. E isso daqui, gente, eu coloquei bem aleatório. Coloquei para todos os exemplos que eu dei, o quê? 2 acres, né? Então, para poder, o tamanho, né? Para poder ter um resultado bem bacana. O primeiro que eu coloquei foi tomato e os outros eu coloquei aqui de uma maneira também menorzinha. Deixei em todos eles aqui days, months and weeks, para você poder ver qual que é o que você, de acordo com você, o que você vai escolher. Então, no primeiro aqui foi strawberries, no segundo foram as carrots e aqui no último nós temos aqui o brócoli, tá bom? A plantação é muito bacana, muito bonita, tanto a de brócoli quanto a de cauliflower. Eu tava dando uma olhadinha, são muito bonitas as plantações. Dá um trabalho bacana, viu, gente? Agora, ele pediu pra gente comparar o trabalho de cultivar esses diferentes produtos agrícolas. Outra coisa que eu também não faço muito, não tenho muita noção, tá? Então, você pode usar o seu conhecimento. Aqui é uma proposta, né? Tudo que nós passamos aqui para vocês é uma proposta de resposta. Só precisamos lembrar que o comparative form é que eu vou comparar o quê? Duas grandezas, tá bom? Duas coisas, dois objetos. Eu não posso comparar um com todos os demais. Então, por isso que eu coloquei aqui faster. Tô falando que o alface, né, gente, é mais rápido de ser colhido do que o quê? Uma cebola. More expensive é o que? Mais caro. E não se esqueça do them. Vim colocando aqui, né,
sublinhando para você, deixando em negrito, né, com uma outra cor, para você poder lembrar dessa questão da comparação. Lembrando, gente, que se for adjetivo longo, nós precisamos acrescentar um more, né? E aqui eu coloquei também um comparativo de igualdade e desigualdade, que eu coloquei eu tenho uma ideia, mais ou menos, que é tão trabalhoso quanto a plantação de morangos e de tomates, porque aqui na minha cidade eu gostava muito de comprar tomates e morangos de uma pequena empresa, né? E eu sei que eles acho que não são no mesmo local, mas é mais ou menos parecido e é extremamente difícil. A gente não faz ideia para quando a gente vai comer aquele tomate, aquele morango na nossa mesa, né? O trabalho que aquilo deu. E eu coloquei aqui que a eggplant ela não é tão sensível à variação de temperatura quanto o brócolis. Então eu coloquei aqui, ó, pra gente poder usar, né, formas diferentes. Você fique à vontade para poder fazer da forma que você achar melhor, ok? E ele fala pra gente aqui no número 5, pra gente relembrar todas as culturas estudadas ao longo dessas 4 semanas. Foi bastante coisa, né? Considerando que o movimento migratório, né, a colonização, a cultura do campo e a importância dos costumes tenham contribuído para a disseminação dessa festa da colheita, Thanksgiving, né? E ele responde: o que você viu em comum em todas as celebrações de Thanksgiving apresentadas ao longo das semanas? Gente, eu sou muito direta, né, nas minhas respostas. Todas elas, se você for ver, remetem ao passado, né? Como é que foi que às vezes o país começou, como que os ancestrais, né, faziam esse tipo de celebração. É claro que a gente também vai ter uma variação, por exemplo, assim, do Vietnã, que a gente viu que é por causa das crianças, né? Mas a maioria delas, grande parte delas, via como que os antepassados, né, eles celebravam. E eles celebravam o quê? A colheita. Porque para eles, né, isso tinha um grande valor, como tem para nós agora. Só que nós não valorizamos como nós deveríamos, né? É uma coisa vital, né? Essa atividade do campo, ela é extremamente importante e eles sempre celebravam essa colheita por causa disso, tá? É uma coisa bem geralzona, mas fique à vontade para você colocar de acordo com na verdade, você deve colocar sempre, né? Em tudo que a gente coloca aqui, coloca um pouco do seu caráter pessoal na resposta, tá bom, meus queridos? E agora ele juntou um pouquinho do nosso conhecimento de matemática, do diagrama de Venn, nessa atividade 6, e pediu pra gente poder fazer um pequenininho e depois tem um pouquinho maior ao lado, na próxima slide. Ele pede na letra A pra gente poder falar sobre os países, que são os Estados Unidos, né, e a Alemanha, e a gente colocar aqui no meio coisas que eles têm em comum. Então eu coloquei que é a parade. Em todos os dois tem um desfile, né? E uma coisa que é típica dos Estados Unidos, da América, são os jogos de futebol americano no dia do Thanksgiving. E uma coisa que é típico, tem na Alemanha, que é uma diferencial em relação aos Estados Unidos, é um caráter mais religioso, né? E lá eles também têm você pode colocar aquelas competições, né, em relação aos vegetais e tal, às frutas. Então eu coloquei, você fique à vontade para você colocar da sua forma. E ele colocou aqui na letra B para você poder usar o quê? Inserir as características semelhantes e aquelas que são distintas e fazer um breve parágrafo sobre isso. Essa é a minha proposta de resposta. Você pode acrescentar, você pode mudar, tá bom? Não tem problema. Então, ó, todos em comum eu coloquei que eles têm uma celebração, tá bom? E aí eu fui vendo assim, ó, a diferença entre Israel e Barbados, né? Aqui sobre a colheita, eles comemoram a colheita. Já em Israel, tem a questão do êxodo, né? Eles terem passado, né, aqueles 40 anos depois que eles saíram do Egito. Mas ambos o quê? Fazem o quê? Uma festa. Aí depois eu fui ver Barbados com Gana. Ambos têm muita música, né? Tipos de músicas, às vezes diferentes, mas música. E aí eu coloquei, aqui em Barbados já estava a colheita, né, que é a parte de cá, e aqui a motivação de Gana é diferente, né? Eles trazem à memória um período de grande dificuldade de fome que o país passou. Aí eu vou para Gana e eu para o Vietnã. Ambos temos um festival, mas qual que é a motivação, né, daqui do Vietnã? Vem a ser o que as crianças, que é muito diferente e que eu realmente fiquei encantada. Mas em relação ao Vietnã e o United Kingdom, o Reino Unido, ambos o que tem competições relacionadas ao tamanho, né, aqueles super vegetais, né, que eles conseguem produzir. E aqui, o que tem em comum em relação ao Reino Unido e a Israel? As orações.
ambos têm, né, alguns cultos, e já cada um na sua crença. E aí, gente, por isso que eu coloquei aqui dessa forma. E eu coloquei aqui também o parágrafo que ele pediu para que nós produzíssemos, né, um parágrafo. Eu falei que em todos os países temos um momento de celebração e as motivações das atividades podem ser parecidas ou até mesmo bem distintas. E aí eu vou falando um pouquinho sobre isso que eu falei anteriormente, em forma de um resumo, né, que ficou um pouquinho grande, mas eu estava tentando abarcar a maior quantidade de coisas, tá bom? Fique à vontade para adaptar a sua resposta a como você achar melhor, combinado? Por hoje é só, meus queridos. See you next week. Bye, bye!